E aí gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você cresceu nos anos 2000, com certeza teve a sorte de viver a melhor época dos desenhos animados. Acordar cedo no sábado, correr pra frente da TV, se perder no mundo mágico dos personagens mais incríveis, aventuras malucas e aberturas que até hoje você sabe cantar. Hoje a gente vai relembrar juntos os desenhos que marcaram uma geração. E te garanto, vai bater aquela nostalgia pesada. Tá preparado? Então bora voltar no tempo. Não esquece de se inscrever, dar aquele like, ativar o sininho e virar membro do canal. E é claro, aquela moral no Live Pix, As Aventuras de Jack Chan. E é claro, começando com um clássico que mistura artes marciais, magia chinesa e muito carisma, As Aventuras de Jack Chan. Cada episódio, Jack e sua sobrinha Jade enfrentam vilões para coletar os talismãs mágicos, cada um com um poder diferente. O desenho tinha ação, comédia e, é claro, o inesquecível tio. E é claro, esse desenho era pura adrenalina. Quem não lembra do clássico Yugo Buga e Vei de tal, Yugo Buga e Vei de tal. E vamos seguir com Super Choque. Outro herói que marcou os anos 2000 foi o Virgil, mas também conhecido como Super Choque, com poderes elétricos e uma prancha voadora tirada diretamente de uma lixeira. Ele enfrentava mutantes e bandidos nas ruas da cidade. Além da ação, o desenho também falava de temas importantes como bullying, racismo e inclusão. Simplesmente incrível. E é claro, tudo de forma bem natural, sem ser nada forçado. E sempre tudo tinha a ver com a trama da história. Nada ali era forçado e era cheio de qualidade. Esse é um dos motivos de Super Choque sempre ter sido incrível. As Incríveis Aventuras de Juniper Lee. Quando menos se espera, aparecem criaturas horrorosas e loucas pra lutar com as coisas do mal. Você lembra das Incríveis Aventuras de Juniper Lee? O desenho incrível que foi exibido originalmente em 2005 pelo Cartoon Network, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e aqui no Brasil também foi exibido pelo SBT no Bom Dia e Companhia. Criado pelo Johnny Winnick, o mesmo que trabalhou nos quadrinhos da DC, o desenho conquistou diversos fãs e sua mistura de ação, comédia e elementos sobrenaturais. A história acompanha Juniper Lee, uma garota de 11 anos. No começo ela parece uma estudante comum, mas na verdade ela é a nova Techuanze, uma espécie de guardiã mágica, e tem a missão de manter o equilíbrio no mundo dos humanos e o mundo mágico. Criaturas como trolls, fantasmas, monstros, que vivem escondidos entre nós. É dever de Juniper Lee impedir que eles causem problemas. O desenho contava com 3 temporadas e mais de 40 episódios. Claro, As Aventuras de Juniper Lee é sempre lembrada com muito carinho como um dos desenhos mais legais dos anos 2000, é mais porque ele tinha lutas épicas, era um dos melhores desenhos da época. Próximo da nossa lista é o Ben 10 clássico de 2005. Relógio esquisito, diante dos seus olhos ele vai se transformar. Com seus poderes vai combater. Foi em 2005 que tudo começou com o Ben 10 clássico chegando na Cartoon Network como uma ideia ousada criada pelo grupo Man of Action, e rapidamente se tornou um fenômeno mundial, com seu estilo único, personagens marcantes e uma proposta criativa diferente. Bom, a série conquistou diversas gerações inteiras de fãs, de crianças a adultos. Esse é o verdadeiro início da jornada do Ben Tennyson, o garoto que podia se transformar com um relógio misterioso chamado Omnitrix, com a habilidade de se transformar em 10 alienígenas diferentes na primeira série, cada um com poderes únicos, como Chama, que controlava o fogo, e Diamante com seu corpo de cristal indestrutível, o XLR8, que era basicamente o Flash, o 4 braços com super força, e claro, muitos outros alienígenas. Acabei de sacar que tem uma coisa de que tenho mais medo do que você. Uma coisa assustadora. Impossible. Oh yeah, yeah. Sou garoto e sou legal, o mundo eu vou livrar do mal. Não me pare que eu sou Impossible. Impossible era a espiã adolescente mais estilosa de todas. Com a ajuda do atrapalhado Ron, do topeira, o Rufus, ela salvava o mundo entre uma aula e outra. Cheia de ação, estilo e era puro carisma. E a clara abertura era simplesmente memorável. Quem nunca assistiu Kim Possible? E seguindo com mais um clássico, nós temos Dudu e Edu.
3 amigos malucos com um objetivo: conseguir dinheiro para comprar bala de caramelo. Dudu e Edu era um desenho simples, mas muito engraçado. A animação era meio torta, os personagens eram meio exagerados, e tudo isso fazia parte do charme do desenho. Quem nunca tentou bolar um plano mirabolante igual eles? Comente aqui se você já assistiu Dudu e Edu, e se você consegue falar o nome do desenho rápido. E um que com certeza não poderia ficar de fora da nossa lista é Os Padrinhos Mágicos. Timmy Turner era um garoto normal, até descobrir que tinha padrinhos mágicos, Cosmo, Wanda, podiam realizar os seus desejos, o que é claro dava muito errado na maioria das vezes. Um desenho com humor absurdo e as referências ao mundo real fizeram os padrinhos mágicos virar um ícone. Seguindo com um que não é só um desenho, mas também um anime, temos Digimon Tamers. Digimon Tamers. Vou ser o maior de todos, o lendário sonhador. Eu conquisto no presente a certeza do que... O terceiro Digimon marcou por ter um tom mais sério e sombrio. Digimon Tamers trouxe Guilmon e Takato, explorou o medo, crescimento e responsabilidade das crianças, com seus parceiros digitais, um dos mais profundos da franquia, Martin Mystery. Martin Mystery, Mistérios, Monstros e Aliens. Martin Mystery era tipo Arquivo X adolescente, com muito bom humor. Martin era o típico investigador atrapalhado, e junto com a sua irmã Diana e o Homem das Cavernas Java, enfrentavam situações simplesmente bizarras. E sim, eles eram do mesmo estúdio de Totality Spies, que são o icônico desenho das 3 espiãs demais. Outro clássico da TV, Os Jovens Titãs. Antes dos Jovens Titãs em ação, nós tínhamos os Jovens Titãs original raiz. A série misturava lutas épicas, histórias profundas e momentos engraçados, com personagens que você aprendia a amar. A rivalidade entre Robin e Slade, os dramas da Ravenna, era tudo coisa de outro nível. Toda aquela temporada com a Terra, primeira temporada enfrentando o Slade, é claro, todo enfrentamento entre a Ravenna e o Trigon, faziam desse um dos melhores desenhos já feitos até hoje. E é claro, seguindo com mais uma pedrada, nós temos Avatar, a Lenda de Aang. Terra, fogo, ar. Talvez o melhor desenho da década, Avatar, a Lenda de Aang, era praticamente um anime americano, com lutas coreografadas, a construção de um mundo impecável e personagens memoráveis. A jornada de Aang para dominar os 4 elementos e enfrentar a Nação do Fogo foi simplesmente lendária. Encontrar o Zuko, a Katara e a Toph. Naruto. E é claro que essa lista não poderia estar completa sem ele, o menino loiro que comia lamen todo dia e sonhava em ser Hokage, e carregava dentro de si mesmo uma das maiores feras do mundo ninja, adulto um dos animes mais influentes de todos os tempos, que definiu a infância de muita gente, lançado no Japão em 2002 e chegando no Brasil pelo SBT e Cartoon Network. Naruto nos apresentou um universo cheio de vilarejos, ninjas e técnicas secretas incríveis, e histórias que iam muito além de lutas épicas e jutsus incrivelmente poderosos. Bom, Naruto Uzumaki era um garoto rejeitado, sozinho e zoado por todos, mas com um sonho que nunca deixou morrer, ser reconhecido e se tornar um Hokage, e com ele conhecemos o lendário Time 7. No anime foram dezenas de arcos inesquecíveis, com o exame Chunin com lutas que até hoje dão arrepios, a invasão de Konoha, e é claro o drama de Gaara e dos bijus, e é claro a temporada final com a caçada a Sasuke, que terminou com uma das batalhas mais épicas do anime no Vale do Fim. E é claro, quem viveu essa fase sabe, ver Naruto crescendo, lutando e conquistando o respeito dos outros era como ver a gente mesmo vencendo os obstáculos da vida. Vamos seguir com Ben 10 Força Alienígena de 2008. Pra mim, é o melhor feito até hoje. Ben 10 Força Alienígena é a segunda série da franquia de Ben 10 e marcou com a grande mudança no tom, estilo e na sua proposta na sua saga, lançada em 2008 pela Cartoon Network. A série se passa 5 anos após os eventos da série original, com um tom bem mais maduro, enfrentando ameaças muito mais perigosas. Com 3 temporadas e 46 episódios, essa fase é considerada por mim e por muitos o auge da franquia. E agora, com ele com 15 anos, com um estilo mais sério, estratégico e assumindo um papel de um verdadeiro herói, após anos sem usar o Omnitrix, ele retorna para ação, quando seu avô Max desaparece
misteriosamente, sem contar que o desenho dá mais destaque para os outros personagens, junto com a Gwen, que finalmente domina seus poderes mágicos e energéticos com maestria, e também com a entrada do Kevin, que se torna um aliado confiável e com a habilidade de absorver matéria. Se o gato se amarelar, eu vencerei, não é? Você vai trabalhar pra mim depois disso? Porque eu odeio cortar grama. Thundercats. E é claro, falando em lendas, eles não poderiam ficar de fora da nossa lista. Quem será que nunca pirou nas aventuras dos Thundercats? A série original estreou em 1985, mas ganhou um reboot em 2011 também, que trouxe toda a emoção para a nova geração. No Brasil, os Thundercats passaram em canais como Cartoon Network, SBT, com as histórias dos heróis felinos que lutavam pela justiça em planetas distantes. Não amava os famosos gatos de trovão. E vamos seguir a nossa lista com, é claro, aquele que não poderia ficar de fora, simplesmente o melhor e maior de todos. Nós temos a Liga da Justiça de 2001 e, é claro, Liga da Justiça Sem Limites de 2004. Liga da Justiça Sem Limites. E como o próprio nome já diz, é Liga da Justiça Sem Limites, irmão. Elas fazem uma série completa de toda a Liga da Justiça, que pegou tudo que funcionava em Batman, série animada, e expandiu para um time inteiro de heróis, com Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Caçador de Marte, tem até herói brasileiro, que é a Fogo. Claro, todos os personagens com muito tempo de tela, desenvolvimento. A evolução natural da série foi a Liga da Justiça Sem Limites de 2004. Aqui a Liga expande com dezenas de novos heróis e vilões, com episódios que aprofundam o universo da DC, como nunca antes vistos. Tivemos episódios épicos como o confronto da Liga com a Cadmus, Lex Luthor fundindo com Brainiac e o Flash salvando o mundo, em um dos momentos mais marcantes da animação. Essa série encerra com chave de ouro a era de ouro das animações da DC. Nem pense em fazer isso. E é claro, para fechar com chave de ouro, nós temos Bob Esponja. Talvez o desenho mais icônico dos anos 2000, que até hoje continua sendo referência. As piadas malucas e os momentos bizarros, e o carisma do personagem que conquistaram gerações. Esse com certeza é um verdadeiro clássico eterno. Com Coragem, o Cão Covarde. Eis o programa do Coragem, o Cão Covarde, estrelando Coragem, o Cão Covarde. Abandonado ainda, filhote, foi encontrado por Muriel que... Começando com um desenho que era tão engraçado quanto bizarro. Coragem, o Cão Covarde, sempre tentando proteger Muriel das criaturas mais esquisitas possíveis, enquanto o rabugento Eustáquio só atrapalhava. Quem era criança e não ficava assustado com alguns dos episódios à noite, simplesmente inesquecível, mano. Até hoje tem uns episódios que me arrepiam. É a combinação perfeita de comédia com terror. E aí, qual desses desenhos marcou mais a sua infância? Tinha algum que você corria pra assistir todos os dias? Conta aí nos comentários o seu desenho favorito, já dá aquele like pra gente trazer a próxima parte do vídeo com mais um clássico dos anos 2000. Porque convenhamos, essa década foi simplesmente imbatível nos desenhos animados. E é claro, finalizando a nossa lista, com um desenho que não poderia ficar de fora de forma nenhuma, nós temos X-Men Evolution. Ciclope, Jean Grey. Reimaginando os X-Men como adolescentes em uma escola, o desenho trouxe um novo olhar para os mutantes da Marvel, quem nunca ficou viciado nos episódios com a Vampira ou o Noturno, sem falar nas lutas épicas e dilemas adolescentes. Mas eu confesso que esse daqui chegou uma época que me cansou de tanto que repetia. E sem dúvida, X-Men Evolution é um dos melhores até hoje. Bom, esses foram apenas alguns dos desenhos que marcaram os anos 2000. Cada um deles tem um lugar especial na nossa memória. E agora, provavelmente, no seu coração de novo. E você, qual desses era o seu favorito? Comenta aí qual desses desenhos você mais amava assistir. E se quiser uma parte 2 com mais clássicos, já dá aquele like, se inscreve no canal, dá aquela moral na LivePix e vira membro do canal. Não esquece de comentar. Valeu e até o próximo vídeo.
E com essa...